Amém, meus irmãos, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor, que maravilha, que bênção estarmos ofertando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo as primícias, aleluia, para a glória de Deus. Chegamos em mais um pão diário. Louvado seja Deus. Eu quero deixar uma palavra gloriosa ao teu coração, é mesmo, pastora? Preciso compartilhar a carta de Paulo à igreja de Creta com você. Olha que coisa tremenda, né? E o verso 13 diz assim: este testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Né? Então a gente entende aqui nesse versículo que a gente precisa ser repreendido. Para quê, pastora? Para que sejamos sãos na fé, né? Para que não tenhamos uma fé enferma. Né? Essa história é muito tremenda, né? É muito, muito tremenda, está aqui no capítulo 1 de Tito, né? Que diz assim o verso 5, né? Diz assim, o subtítulo diz: encargo de organizar a igreja de Creta e reprimir os falsos doutores, né? E esse capítulo, no verso 5, se inicia assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido uma mulher, de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de desolação, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância, né? Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, né? Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Louvado seja Deus. Isso Paulo instruindo, né, a igreja de Creta. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, né? Os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância, né? Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância, entendeu? Por ganância, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, ele começa a instruir a igreja de Creta, né? Olha, cuidado com essas pessoas, né? Cuidado com essas pessoas que transtornam casas inteiras, né? Transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Por ganância, louvado seja o nome do Senhor. Cuidado, né? Cuidado com esse tipo de homem, cuidado com esses homens. E o verso 12 ele diz: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas, ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, que chega o versículo que nós lemos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Né? Repreende esse povo, né, que transtornam casas inteiras, né, por torpe ganância, né? Simplesmente por ganância, repreende esses tais, né? Não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade, né? Cuidado, né? Paulo começa a instruir a igreja de Creta, né? Olha, não dá ouvido a fábulas, né? Ele começa a instruir esse povo, né, de Creta. Não dá ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Olha, não dê ouvido a esses tais,
Louvado seja o nome do Senhor. Permaneça na palavra da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas são puras para os puros. Olha que coisa tremenda. As coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, Paulo ele começa a instruir a igreja de Creta, né? Todas as coisas são puras para os puros, né? Para os puros, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados. Aqueles que estão contaminados, nada para eles é puro. Tudo para eles, aleluia, está contaminado. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Puro para os contaminados e infiéis, né? Antes, o seu entendimento e consciência já estão contaminados, né? O entendimento e a consciência desses tais já estão contaminados, né? Mas Paulo ele dá uma instrução aqui no versículo 16, né? Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Né? Paulo ele dá características, né? Ele dá instrução, ele dá característica desses homens. Olha, eles confessam que conhecem a Deus. Isso Paulo dizendo. Né? Eles confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com obras. Né? As suas obras negam a Deus. Né? Eles confessam com os lábios, mas com as obras eles negam a Deus, sendo pessoas abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Né? Porque Deus ele não quer pessoas, né, que confessem a fé com a boca, mas que confessem a fé com obras, né? Que dê testemunho, né? Que aquilo que você fala, seja compatível com as suas obras. Né? E esses irmãos de Creta, né, eles falavam e eles não faziam. Né? Eles não eram pessoas sinceras, né? Eles eram pessoas abomináveis, eles eram desobedientes, eles eram reprovados para toda boa obra. Louvado seja Deus. Eles eram reprovados para toda boa obra. E nós não podemos ser reprovados para a boa obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Nós devemos ter cuidado com homens que transtornam casas inteiras, que não estão preocupados com almas, estão preocupados tão somente pela sua ganância, né? Pelo seu desejo de crescimento, pelo seu desejo de conquista, né? Pelos seus próprios desígnios, pelos seus próprios interesses. Né? Paulo ele começa a instruir cuidado. Né? Cuidado, né? Ele começa a instruir a igreja de Creta, porque a igreja precisa estar, irmãos, direcionada pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele instrui que esses homens, né, eles não podem estar envolvidos, né, com escândalos, eles precisam ser irrepreensíveis. Né? Esses homens que estão fazendo a vontade de Deus precisam ser irrepreensíveis. Louvado seja o nome do Senhor. É a orientação que Paulo ele dá. Né? Ele não pode ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso. Ele não pode ser um homem de torpe ganância. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele precisa ser irrepreensível, dispenseiro da casa de Deus. Né? Ele precisa ser irrepreensível e ser um homem dispenseiro, aleluia, da casa de Deus. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor, né? E ele instrui a igreja de Creta, olha, não dê ouvido a fábulas judaicas, não dê ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens, de jeito nenhum, que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para o contaminado. Louvado seja o nome do Senhor. O contaminado, ele está contaminado. Né? Paulo diz aqui, ó, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Não tem o que ser feito a não ser orar. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Eles confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Né? A nossa obra
A nossa fala precisa estar compatível com a nossa obra. Nós não podemos falar uma coisa e fazer outra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos. Nós precisamos ser pessoas verdadeiras. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo instrui a igreja de Creta, né? Instrui a igreja de Creta a não dar ouvido a fábulas, né? E Deus, ele me instrui, ele te instrui nessa manhã de hoje. Não dê ouvido a fábulas. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda a palavra de Deus no seu coração. É ela que vai te dar o privilégio de salvação, de vida eterna em Cristo Jesus. Não se pode cochear, aleluia, dois pensamentos. Nós não podemos cochear dois pensamentos. Nós precisamos servir a Deus em verdade e em espírito. E nessa manhã de hoje, através do pão diário, aleluia, olha que palavra gloriosa. Através do pão diário, Deus, ele usa mais uma vez a vida, né, de Paulo, aleluia, para instruir a igreja de Creta. E usa Paulo novamente, aleluia, para nos instruir, aleluia, nessa manhã de hoje. Aleluia. A igreja de Creta foi instruída por Paulo. E nós temos o privilégio, aleluia, de ter essa instrução nas nossas mãos nessa manhã de hoje. E nós não podemos dar ouvido a fábulas, né? Nós não podemos dar ouvido a fábulas. Homem nenhum, aleluia, pode nos dar a salvação. Aleluia. Só quem pode nos dar a salvação é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós devemos, aleluia, sermos obedientes. Louvado seja Deus. Como Paulo diz aqui, né? Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Não seja abominável, não seja desobediente, não seja reprovado para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Faça aquilo que é certo. Louvado seja Deus. Não dê ouvido a fábulas. Cuidado com homens que transtornam casas inteiras. Paulo, ele instrui, olha, cuidado. Cuidado com homens que transtornam casas inteiras. Olha, que coisa terrível. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que eles fazem isso, pastora? Por torpe ganância. Simplesmente por ganância, sem se preocupar com almas. Sem se preocupar com almas. Porque quem tem amor a almas, aleluia, não faz isso. Não faz esse tipo de coisa. E Paulo, ele diz, olha, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Simplesmente por ganância, destrói casas inteiras. Louvado seja o nome do Senhor, né? E quem é esses homens? Faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Louvado seja o nome do Senhor. Homens faladores, homens vãos e enganadores. Homens faladores, homens vãos, olha só, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Transtornam casas inteiras. Louvado seja Deus. Transtornam famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Simplesmente por ganância. Simplesmente por ganância. E Paulo nos instrui nessa manhã, instruiu a igreja de Creta e nos instrui, aleluia, nessa manhã, não dê ouvido a fábulas, não dê ouvido a fábulas. Louvado seja o nome do Senhor. Não dê ouvidos, guarda o teu coração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Guarda o teu coração, não dê ouvido a fábulas. É a instrução de Deus, aleluia, nessa manhã para as nossas vidas. Nós sabemos, aleluia, que é os últimos dias da igreja do Senhor na terra. O fim está próximo, o fim está próximo. Satanás está desesperado, usando quem ele encontra na frente. Louvado seja o nome do Senhor, né? E talvez encontra um homem com torpe ganância, né? Um homem ganancioso, e Satanás vai fazer o quê? Usar a vida dele. Vai usar a vida desse ganancioso. Louvado seja o nome do Senhor, para quê? Para transtornar casas inteiras.
Louvado seja o nome do Senhor, simplesmente por torpe ganância. E Paulo nos instrui, cuidado. Cuidado com esses tais, louvado seja o nome do Senhor. Todas as coisas são puras para os puros. Olha só, mas nada é puro para o contaminado. Olha que ensinamento, aleluia, Paulo ele nos dá. Todas as coisas são puras para os puros, né? Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para o contaminado. Aquele que está contaminado, nada para ele é puro. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Mas que nós venhamos guardar o nosso coração nessa manhã de hoje. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E não vamos dar ouvido a fábulas. Não vamos dar ouvido a fábulas. Coloca aqui nos comentários. Aleluia, vamos declarar. Aleluia, vamos declarar, aleluia, nessa manhã, aleluia, que nós não vamos dar ouvido a fábulas. Diga aqui, ó, nos comentários, eu não vou dar ouvido a fábulas. Eu não vou dar ouvidos a fábulas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou dar ouvidos a fábulas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou me proteger de homens que transtornam casas inteiras. Eu vou me proteger de homens que transtornam casas inteiras, simplesmente por torpe ganância. Cuidado, cuidado, diz o Senhor, aleluia, nessa manhã de hoje. Cuidado, guarda o teu coração. Amém, meus irmãos, foi um prazer está compartilhando o pão diário, aleluia, nessa manhã com você, que Jesus continue te abençoando, te prosperando, louvado seja Deus, você nasceu no coração de Deus, você é muito especial, você nasceu, aleluia, no coração de Deus. Na metade do dia eu retorno orando pela sua vida, viu? Se você tiver pedido de oração, pode deixar aqui nos comentários também, viu? Que Deus em Cristo vos abençoe, foi um prazer estarmos juntos nessa manhã fria e gloriosa, viu? Tudo para a glória de Deus, amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.